Olá, boa noite, bem-vindos ao 3 Pontos de hoje, ao momento da noite em que analisamos a atualidade do dia. Hoje vamos olhar para as eleições presidenciais, mas também para os transportes nas áreas metropolitanas. Fazemos-lo com a ajuda de Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, que hoje chamou à conversa Álvaro Costa, professor da Faculdade de Engenharia do Porto e especialista em transportes. É precisamente por aí que começamos, neste caso, pelos transportes aéreos e pela taxa turística que a ANA Aeroportos vai pagar à Câmara de Lisboa por cada turista que chega à Portela. Boa noite, Rui Moreira. Já recebeu resposta da ANA à carta que a endereçou na semana passada pedindo igualdade de tratamento? Já manifestaram interesse, de facto, em falarem connosco. Estamos a tentar acertar agora as agendas, que nem sempre é fácil, mas com certeza que falaremos nos próximos dias. Que tipo de resposta é que espera nessa reunião? Eu nunca vou para reuniões à espera de respostas. Aquilo que eu manifestei à ANA foi que via com bons olhos o facto da ANA, enquanto empresa privada, que agora é concessionária dos aeroportos, estar interessada na promoção turística das cidades e das regiões, e nesse sentido esperava que, na medida em que eu acredito que o Porto e a região Norte, também elas contribuem para o sucesso do aeroporto, o aeroporto contribui para o sucesso do Porto e da região Norte, e o Porto e a região Norte contribuem para o sucesso do aeroporto. Portanto, espero que possamos encontrar uma fórmula razoável de entendimento, naturalmente, percebendo eu que não tenho condições para fazer exigências. É apenas tentar mostrar a esses privados que provavelmente isto é bom negócio também para eles. Mas que tipo de acordo é que o deixava satisfeito neste caso? Nós estamos a falar, no olhando para o caso de Lisboa... Como compreenderá, eu nunca vou para uma negociação ou para uma conversa dizendo, ou não previamente, o que é que me agradaria. Deixe-me só perguntar-lhe se considera que a situação do Porto é igual à situação de Lisboa. Eu pergunto isto porque em Lisboa o aeroporto é na Portela, no Porto o aeroporto é na Maia. Não, vamos lá ver, eu sempre disse e repito, nós nunca sequer equacionamos a possibilidade de aplicar uma taxa ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Por uma razão simples, porque é inexequível. Nós não podemos aplicar taxas a equipamentos, sejam eles quais forem, que são fora dos limites do município. O aeroporto Francisco Sá Carneiro está na Maia, está em Matosinhos e tem uma parte também em Vila do Conde. O aeroporto da Portela está principalmente em Lisboa, mas também apanha Loures. Mas para nós o que o resto já fez com que Loures reivindicasse a igualdade. São questões que não me dizem respeito. Portanto, eu nunca analiso cenários que não são execuíveis. Como compreendo, não perco tempo a analisar cenários. Esse cenário não é execuível. Portanto, mas não é comparável com a situação de Lisboa, admite isso? Não é comparável. Agora, a questão que eu questiono é se aquilo que está a passar em Lisboa é de facto uma taxa. E não me parece que seja uma taxa. Parece-me que o que aconteceu foi que o município de Lisboa quis implementar uma taxa e que o operador privado, compreendendo a dificuldade que isso iria criar, até em termos da cobrança dessa taxa aos passageiros, provavelmente preferiu antecipar-se e dizer ao município de Lisboa, não se preocupem, fiquem sossegados, aqui está uma comparticipação. Se assim é, parece-me que então sim, que o Porto e a região Norte e os municípios que no fundo são o interland do aeroporto Francisco Sá Carneiro, não é apenas o Porto, nisto estamos solidários desde logo com os municípios mais próximos do aeroporto, com Matosinhos e com a Maia, mas também com Braga, que também é importante no afluxo de passageiros. Professor Álvaro Costa, a empresa que gera os aeroportos, a ANA, terá agora dificuldade em não dar a outros municípios o que deu a Lisboa? Isso é verdade, portanto vai ter de tratar todos da mesma forma. Também o modelo de negócio alterou-se muito com a privatização e, portanto, no passado recente, portanto, durante o último ano, as taxas aumentaram muito e, portanto, a rentabilidade da empresa também aumentou muito. Portanto, no fundo, o que aconteceu é que o governo privatizou um monopólio, portanto, e adotou um modelo de negócio que não existe em nenhuma parte do mundo, que é todos os aeroportos têm hoje o mesmo dono e o dono é privado. Portanto, nós hoje temos o acesso ao nosso território por via aérea nas mãos de um monopólio privado. Esse monopólio que fez aumentou logo as taxas e, portanto, as taxas aumentaram sequencialmente, mas mais de 30%, ou cerca de 30% em Lisboa, portanto, durante este período. Aumentaram as rendas, portanto, das empresas que estavam sediadas nos aeroportos. E, portanto, está a falar dos franceses da Vinci? Precisamente. Portanto, no fundo, é assim, nós hoje não temos um monopólio público, temos um monopólio privado. Ora, supostamente... O que também se pode questionar, que é se isto faz sentido. Eu acho que é crime económico, quer dizer, os monopólios privados, normalmente a regulação existe mesmo para evitar isto e, portanto, normalmente a ação da autoridade da concorrência é para evitar o que se fez em Portugal. Em Inglaterra já houve um processo semelhante e o dono dos aeroportos, que não tinha sequer um monopólio,
teve de começar a vendê-los e, portanto, eu também acho que em Portugal este modelo não será sustentável, porque mais cedo ou mais tarde alguém há de dizer que isto não pode acontecer. E, portanto, no fundo, o que é que acontece é que esta empresa hoje aumentou muito a sua margem e, portanto, hoje pode fazer algumas coisas que no passado não eram possíveis. Quer dizer, mas portanto, tem a convicção de que vai, de alguma maneira, equiparar o que fez em Lisboa aos municípios que reivindicam a igualdade de tratamento. Não, o que eu acho é que este monopólio privado vai tentar manter esta situação o mais tempo possível, porque, de facto, o acréscimo de rendas, de receita e o acréscimo de margem que teve é muito grande. Portanto, isto hoje, nós entregamos um ativo de grande valor pronto, não é por ser a Vinci, fosse qual fosse. Quem fosse. Eu acho que até a proposta da Vinci era mais interessante que as outras propostas. Portanto, acho que aí, desse aspecto, foi interessante. Mas o modelo de negócio... O que questiona é o modelo de negócio. Que o Governo montou é um modelo de negócio que é errado. Sim, eu na altura defendi que, a haver privatização dos aeroportos, a privatização dos aeroportos devia ser em separado, porque então criar-se-ia aí uma situação de competitividade, de concorrência. E a concorrência tem esta função de se autorregular. Ao avançar por este modelo, permite exatamente depois este tipo de distorções, como é evidente. Eu também estou de acordo que nós tivemos sorte, ou seja, eu acho que os aeroportos, a ANA teve, o comprador da ANA tem mostrado, de facto, ser capaz e eficiente, e nós estamos satisfeitos com a forma como tem gerido o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Agora, o modelo de privatização que foi seguido, depois cria exatamente estas distorções e por isso, na altura, defendi, não fui apenas eu que defendi, eu defendi enquanto Presidente da Associação Comercial na altura, mas defenderam os Presidentes de Câmara do Norte, o Presidente da Câmara, o Rui Rio, a Bragança Fernandes, o Conselho Metropolitano do Porto, na altura Junta Metropolitana, defenderam um modelo separado exatamente para obviar esta situação. O Estado não quis assim, fez seguramente um encaixe maior, porque quando se vende a um monopólio, naturalmente consegue-se um preço maior. Professor, deixe-me... E agora é um pouco o desconto, não é? Agora estamos a entrar numa fase de descontos. Professor, deixe-me fazer-lhe esta pergunta. Este tipo de taxa faz sentido? Eu pergunto isto porque o Ministro da Economia sempre se disse contra e agora, hoje, fez saber no Parlamento que quer conhecer os detalhes do acordo que chegou a ANA Aeroportos com a Câmara de Lisboa. Como eu vejo a situação, portanto, independentemente depois das tecnicalidades, aplicar a taxa de uma forma ou aplicar a taxa de outra, portanto, visto de forma objetiva, o Governo, ao permitir que a ANA ou a Vinci tenha aumentado as taxas da forma que aumentou em Lisboa, já criou essa taxa turística. Portanto, digamos, a taxa que a Câmara quer criar, a Câmara de Lisboa, de certa forma essa taxa fica para os residentes de Lisboa. A taxa que a Vinci criou, que é mais ou menos o mesmo valor, portanto, fica para a Vinci. É totalmente diferente. Portanto, é uma taxa que a Câmara quer... A Câmara o que é que está a dizer é sim. Os turistas criam também impactos no nosso território e, portanto, têm de pagar uma taxa para, de certa forma, pagar estas externalidades, digamos, que os turistas, portanto... Este custo que a Câmara tem de suportar pelo facto de ter aquela quantidade de turistas no seu território. E, portanto, quer ter uma taxa para pagar esta externalidade. Ora, esta taxa para a Câmara, para mim, é muito mais interessante do que a taxa que a Vinci está a aplicar pelo facto de ter aumentado as taxas aeroportuárias e que essas vão para a França, que é diferente. Portanto, eu acho que, independentemente da tecnicalidade da taxa ser aplicada de uma forma ou de outra, o que nós estamos aqui a ver é um montante. E, portanto, o montante de aumento de taxa em Lisboa já teve esse impacto nas contas da Vinci. Rui Moreira, ainda no setor dos transportes, hoje no Parlamento o Ministro da Economia repetiu que o Estado poupará 153 milhões de euros com a concessão da STCP e que o consórcio espanhol que venceu o concurso vai comprar 300 novos autocarros. Isto deixa-o satisfeito? Eu não ouvi os comentários do Sr. Ministro, mas até agora que eu saiba ainda não foi concessionado. Eu sou aqui um pouco como São Tomé, quero ver... Ainda não foi, pelo menos não foi assinado o contrato de concessão. Não foi, o contrato de concessão não foi, veremos o que é que vai acontecer. Naturalmente, se o consórcio espanhol acabar por assinar o contrato e se comprar esses autocarros novos, é excelente notícia. Relativamente à economia para o Estado, temos sempre que ver aqui o que é que se chamam economias para o Estado. Porque essas economias podem decorrer de uma redução no serviço que é prestado à população. E nós sabemos que o serviço que é prestado à população pelos STCP, pela Metro do Porto, estamos a falar nas duas coisas, é muito relevante sob o ponto de vista económico.
portanto cria externalidades. E resta saber se essa economia resultar apenas de capacidade de gestão, de gerir melhor os equipamentos, aí não teremos grande preocupação. Resta saber se isso reduz a capacidade oferecida aos cidadãos para se moverem nas cidades e na região. Essa é que é a questão que... Se a oferta de serviço diminuir... Há aqui uma questão que é muito mais importante que os autocarros, é o serviço. Portanto, no fundo é assim, o Governo, se disser assim, tem aqui 300 novos autocarros, mas depois não tem a rede, que era a rede e a oferta que os cidadãos queriam ter, e portanto a Câmara do Porto aí foi muito clara, queria uma rede diferente do que a rede que estava a concurso, portanto no fundo, pronto, eu também ainda quero ver para querer que o contrato de concessão seja assinado. Mas em que é que assentam as vossas dúvidas? As dúvidas assentam, pelo facto que foram os únicos concorrentes, não é? Portanto foi a única empresa que ganharam o concurso. Ganharam porque foram os únicos e são uma empresa pública. Portanto, no fundo, todos os grandes consórcios privados internacionais, nenhum concorreu à concessão. Portanto, quer dizer que a remuneração que está por trás da concessão, do serviço que foi posto a concurso, que não será interessante. Agora, o que é que nós vemos a seguir? É que o consórcio está a adiar consecutivamente a assinatura. Portanto, já devia ter prestado a caução e ter assinado. Portanto, o próprio consórcio terá... Aparentemente terá colocado até algumas condições ao Governo, tanto quanto vou saber. Ainda que venha a assinar, depois temos um problema, que é a rede. Até terão comprometidos a comprar esses autocarros, mas depois a oferta... Mas o caderno de encargos não define isso? Pois, mas era precisamente quando era o caderno de encargos que a Câmara do Porto se manifestou pelo facto de haver cortes de oferta. O que me leva à questão que eu tinha aqui para colocar precisamente ao Rui Moreira, que é que a Câmara chegou a anunciar uma eventual candidatura a este... O principal problema que a Câmara que se colocava era, quando nós vimos a rede que foi lançada a concurso, nós estamos a falar no metro. No metro a rede é fixa, a gente já sabe qual ela é. E a oferta é boa. E a oferta é boa, portanto não há problema. Nos STCP, este Governo tinha mandado fazer um estudo, o estudo do Dr. Pedro Delgado, é assim que se chama? Não, Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, em que ouviram as entidades públicas, portanto, os operadores públicos e os operadores privados. Fizeram um estudo e chegaram à conclusão que era preciso atualizar a rede de transportes na área metropolitana, portanto, onde operam os STCP, nos 7 municípios onde operam os STCP, aliás 6. E aquilo que nós estávamos convencidos, depois deram conhecimento aos municípios, os municípios acharam que, de facto, que era preciso melhorar a rede. E nós estávamos convencidos que era essa rede que iria ser colocada à concessão. Quando fomos ver o que acontecia, de facto, no caderno de encargos, verificamos que a rede que era posta à concessão não era aquela que o próprio Governo, através de um estudo independente, tinha reconhecido como melhor, mas punha uma rede pior, que serve pior aos cidadãos. E foi por isso que nós nos interessamos nessa matéria em avaliar quer o caderno de encargos, quer daquilo que estava a E foi aí que a Câmara do Porto desistiu do interesse? Não, a Câmara do Porto, entretanto, pensou, bom, nós apesar de tudo podemos ir ao concurso, podemos ganhar o concurso e o facto de sermos uma entidade pública não tem problema, veja-se que esta empresa de Barcelona também é uma empresa pelo menos mista, os transportes públicos de Barcelona estão envolvidos, então a Câmara do Porto ficaria concessionária e poderia, por acordo com o município do Porto, eram as duas partes, a dizer vamos melhorar a rede. Só que quando nós fomos fazer contas à concessão, e por isso é que o Ministro diz que poupa dinheiro, chegávamos à conclusão que as contas não batiam certo. Ou seja, a concessão tinha um valor negativo e o município do Porto não podia arcar. Ou seja, não era rentável. Não era rentável, exatamente. Pode ser isso que está a justificar o atraso na assinatura do contrato de concessão? Pode. Ou seja, o que é que pode levar? O que pode ter acontecido é que, entretanto, os potenciais compradores que ganharam o concurso porque correram sozinhos, não é? Correram maratona sozinhos, podem ter, entretanto, feito contas e chegado à conclusão que, de facto, a concessão tem um valor negativo. E se a concessão tiver um valor negativo, há duas coisas. Ou o concessionário perde dinheiro, e não é muito normal, mesmo públicos, perderem dinheiro noutros países, os privados não perdem, de certeza, ou então o que é que vai fazer? O serviço vai ser prejudicado. Não há outra forma de fazer contas, não é? Isto é uma questão absolutamente óbvia. E, portanto... Professor, sendo um especialista nesta área... Há casos em que os concessionários sendo públicos perdem dinheiro mesmo em concursos com outras cidades. Portanto, eu acho que é possível que eles assinem o contrato, mas estão a hesitar, é evidente. Portanto, não há ali questões... E será por esta questão da rentabilidade? Para mim, sim. Aliás, foram os únicos que ficaram interessados. E, portanto, se as empresas que normalmente vão a estes concursos não foram,
Portanto, repare, não apresentaram sequer proposta e começaram a desistir muito cedo. E nós também, pelas contas que tínhamos, portanto, isto não era rentável. Pronto, eles foram. Eu acho que eles não fizeram muito bem contas do que iam. Aliás, apresentaram o preço máximo e portanto, era mesmo para ganharem a concessão, só se fossem os únicos, senão não ganhavam. Portanto, eles apresentaram o preço máximo que algum consórcio podia apresentar. Portanto, se eles quisessem ganhar assim à partida, também não apresentavam o preço máximo, portanto, que eles só ganhariam se fossem mesmo os únicos. Professor Álvaro Costa, mas vamos aqui a uma questão que me parece a mais pertinente de todas, se quiser. O serviço aos utentes, aos clientes da STCP, sairá prejudicado? Não, o serviço já está mau, não é pela concessão que fica prejudicado. A questão é que nós este serviço vai ficar mal durante 10 anos. Aí é que é a gravidade. Portanto, no fundo, que é o tempo da concessão. Que é o tempo da concessão. Todos deixamos de ter expectativas de melhorar o serviço. Portanto, no passado recente, o Governo degradou muito o serviço. Portanto, a STCP tem vindo a cortar frequências e a não cumprir com o serviço que está programado. E, portanto, até diremos, com uma concessão, o concessionário tem de cumprir, portanto, o serviço irá melhorar. Só que esta rede, ao manter-se durante 10 anos, impede toda uma série de otimizações. Nós estamos aqui a falar de uma coisa que pode ser um barril de pólvora para as pessoas que necessitam dos transportes públicos todos os dias. Não, o que não vai é melhorar. Ou seja, a convicção, mesmo que o operador, e nós acreditamos que o operador seja generoso, e é uma empresa credível, e pode até tentar melhorar, agora, a verdade é que ele próprio vai ficar preso durante estes anos a uma determinada rede. Se o município for ter com ele, e pode fazê-lo, e dizer assim, com os municípios, e dizem assim, olha, era conveniente alterar a rede aqui, por aqui uma determinada linha. Esses municípios vão ter que negociar com ele e o operador vai dizer, bom, os senhores querem melhorar a rede, mas para melhorarem a rede, como compreendem, têm que pagar. E, portanto, acaba por ficar um ónus para os municípios qualquer melhoria da rede. Nós o que queríamos, se tivesse sido concessionada, era a rede melhorada, segundo os próprios estudos que o próprio Ministério da Economia tinha encomendado. Qual é a explicação? Já agora, professor, deixe-me perguntar. Poupar dinheiro. Os tais 153 que o Ministro fala. Eu não sei se serão esses, mas é poupar dinheiro. Mas isto não há explicação. Nós somos o único país na Europa em que a rede local é concessionada pelo Estado Central. Portanto, os modelos que existem na Europa ou operadores públicos ou operadores privados, mas a definição da rede é sempre definida localmente. Às vezes a Câmara tem o seu próprio operador, e portanto tem um operador público, tipo a STCP é um operador público, mas depende do Estado Central. Em muitos casos concessiona a um operador privado, mas define o serviço. Aqui é o Governo que vem definir o serviço que é para o Porto. Ou seja, onde é que passam os autocarros? E quer definir o serviço que vai para Lisboa. Quer dizer, não faz sentido que seja centralmente que se vá definir uma rede. E isso não acontece em país nenhum da Europa? Não, nenhum. Aliás, nenhum país da Europa tem uma empresa local dependente do Estado Central na produção do serviço de transportes coletivos. Isto faz sentido. Isto é o país centralizado que nós temos. E vejamos, isto abrange o Porto e abrange Lisboa e vai abranger as outras cidades onde há serviço público, Coimbra, etc. Portanto, não temos Aliás, dúvida. ainda recentemente, Demétrio Alves, no caso de Lisboa, disse que o que estava em causa, a expressão barril de pólvora, que há pouco usei, foi dele. Foi ele que usou no que diz respeito ao caso concreto de Lisboa. Será. Agora, o que nós gostaríamos é, nos próximos 10 anos, ter melhores serviços públicos. Sabemos que a forma de nós nos movermos nas cidades, precisamos de bons serviços públicos. Temos o Metro do Porto, que é um excelente serviço público, e nós aquilo que gostaríamos é que não ficássemos agora entalados durante 10 anos, inicialmente eram 8 anos, depois aumentou-se a concessão para 10 anos para facilitar a vida ao contrato, e durante 10 anos vamos ficar entupidos com uma rede que toda a gente concorda que não é melhor, pelo menos todos os municípios. Portanto, neste caso, há 6 municípios envolvidos na rede do STCP. Todos os 6 municípios acham que a rede é má. Mas todos os municípios concordavam com a rede que foi tipificada exatamente pelo tal estudo que foi encomendado por este Governo. E que depois não executou. E não lançou o concurso. Isso é que é grave. E essa é a nossa objeção de base. É porque Professor, não dizemos que vai piorar. O que não vai para é melhorar. fecharmos este capítulo, porquê é que o Governo encomenda este estudo, alegadamente independente, e depois não o executa? Custos? Não. Aliás, o que é um bocadinho difícil de entender é que a rede que estava a concurso era mais otimizada do que esta rede. Portanto, no fundo, era muito mais eficiente. Portanto, eu acho que não foi custo, eu acho que houve ali qualquer coisa que não se percebe muito bem. Defina qualquer coisa. Eu acho que sei porque foi pressa.
Porque o problema é que o Governo, quando este Ministro da Economia decidiu que o metro do Porto e os SCCP iam ser concessionados em conjunto, a concessão do metro, porque o metro já era concessionado, estava a chegar ao fim. E a pressa, neste aspecto, foi dizer assim, não vale a pena sequer olharmos para a calculatória da nova rede, vamos fazer a calculatória com base na rede existente e vamos, mas é lançar o concurso, porque senão estamos desgraçados. Portanto, isto, para mim, decorre de uma decisão política de acavalar as duas concessões numa altura em que uma delas estava a acabar, porque a do metro já acabou. Esta é, sinceramente, a minha opinião. Não vejo, porque também não acredito que os governantes façam as coisas para fazer mal às populações. Claro. Não acredito que seja isso. Acho que foi uma pressa. Não houve a lucidez no momento em que isto ia ser lançado, que era melhor esperar mais um bocadinho, separar as duas concessões. E, portanto, quiseram lançar tudo e, portanto, isto depois fez com que a parte da rede SCCP viesse a rastro. Muito bem, vamos virar a página até porque já nos sobra muito pouco tempo. Rui Moreira, acredita que Sampaio da Nova pode mesmo vir a avançar com uma candidatura presidencial, apesar das divisões que são por demais evidentes na família socialista? Não faço ideia, não conheço o Sr. Professor. Acho que normalmente, ouvi as declarações dele dizer, no fundo, só se não houver divisões é que eu avanço. Diz que decide este mês ainda? Decide este mês. A experiência que nós temos relativamente às candidaturas é que normalmente os candidatos dizem, olha, eu vou-me atirar, como fez o Henrique Neto. Dizem, eu quero ir, eu vou, manifestam a sua vontade e depois os partidos vão atrás. Até o próprio Dr. Jorge Sampaio fez isso na altura. Portanto, este modelo de tentar consensualizar antes de avançar, não sei, vai ter que lhe perguntar a ele, não faço ideia se é mesmo vontade dele avançar ou se ele não quer avançar contra algum candidato que surja na mesma família política, considerando que Henrique Neto não é. Não é dessa família política. Porque essa família o está a tentar expulsar. Professora... Eu só gostava de dizer que o Rui Moreira lançou-se sem apoio, não é? Portanto, no fundo é assim, tem de haver uma convicção que se vai acrescentar alguma coisa ao sistema político, vai-se trazer algo novo e algo diferente que poderá evoluir, depois avança-se, depois pode-se ganhar ou perder, ou recolher apoios ou não. Mas tem de estar convicto que vai acrescentar alguma coisa. O Rui concorreu e, portanto, foi ganhando os apoios depois e ganhou. Mas é normal que em ano de legislativas só temos presidenciais para o ano. Já estejamos a falar dos candidatos presidenciais. Se calhar estamos todos preocupados com o próximo Presidente da República. Não sei, quer dizer, eu acho que há uma preocupação... Ou servirá isto para distrair atenções daquilo que é este termo eleitoral? Não, eu acho que, generalizadamente, as pessoas estão muito preocupadas com os atores políticos. Eu acho, por exemplo, nas últimas eleições autárquicas, sentiu-se no país uma grande renovação da classe política com uma grande melhoria em termos desta responsabilização e desta proximidade com quem vota e, portanto, com o cidadão. E eu acho que isto agora tem um bocado de passar também a outros estados do poder e as pessoas estão preocupadas e, portanto, há novos candidatos com perfis diferentes que estão a ver se poderão... Rui Moreira, e o não estou nem aí de Paulo Portas, que foi, vamos dizer assim, empurrado para uma candidatura presidencial por Santana Lopes? Eu acho que o Santana Lopes quis estrunfar, ou seja, quis claramente dizer assim, vamos cá ver na minha área política quem vai a jogo e quem não vai. E lançou aquela e portanto, fez com que Paulo Portas dissesse que não estava interessado, que se calhar não estava mesmo. Mas eu não acho extraordinária esta discussão, porque, repare, as legislativas serão, o Sr. Presidente da República disse hoje que serão entre meados de setembro e meados de outubro. Disse isso hoje, e, portanto, não surpreendeu ninguém, já sabíamos mais ou menos. Vamos admitir que vai ser lá para meados de outubro, para finais de setembro. Se não houver uma maioria absoluta, nas semanas seguintes vai ser uma grande confusão. Para já, os resultados eleitorais até serem publicados, etc., até reunir o Parlamento, vai ser muito tempo. Depois, até haver um governo, não sabemos quanto tempo vai ser. E, portanto, e depois as sobrará muito pouco tempo para as presidenciais. São em janeiro. Normalmente as presidenciais, eu já o disse, são uma maratona e nós neste momento temos o Henrique Neto a correr sozinho a maratona. Mas, desta vez, a corrida vai ser 400 metros barreiras. E, portanto, o que eu acredito é que depois de se ver o que é que vai acontecer, depois que vai ser, quais vão ser os equilíbrios pós-eleitorais, então vão aparecer uma data de candidatos a tentarem muito rapidamente colocar-se e correrem esses 400 metros barreiras. Estamos com muito pouco tempo, mas queria ouvi-los ainda sobre um assunto. Rui Moreira, nós já aqui falamos longamente, de resto, sobre a lista VIP. Hoje não temos tanto tempo para isso, mas estas revelações que a Comissão Nacional de Proteção de Dados fez de que há empresas privadas que podem aceder aos dados dos contribuintes são ou não preocupantes? São totalmente preocupantes, quer dizer, para todos nós. Como é que é possível, de facto, que
elementos que deviam estar na autoridade tributária. empresas. Deviam estar na autoridade tributária. E mesmo dentro da autoridade tributária, as pessoas que deveriam poder ter acesso a isso eram as pessoas que estavam a trabalhar nesses processos, ou seja, que tinham competências próprias. Percebeu-se de repente que toda a gente, mais ou menos na autoridade tributária, tem acesso a tudo. Mas agora, perceber-se ainda por cima que as empresas também têm, é terrível. Põe em risco os nossos direitos, liberdades e garantias. Qualquer dia andam-se a vender as nossas declarações fiscais e as nossas contas bancárias e as informações todas. Portanto, acho bem que se investigue este assunto. Esta parece muito mais grave do que tudo aquilo que nós tínhamos sabido até agora. Da história da lista VIP. Sim, com certeza. Sobre a qual o Ministério Público anunciou que abriu um inquérito, entregou um inquérito ao Teatro de Lisboa. Se lembra, eu falei aqui do voyeurismo. O voyeurismo já é preocupante. Agora, quando o voyeurismo está privatizado, aí é muito mais preocupante, com certeza. Professor Álvaro Costa, o Ministério Público abriu esse inquérito à lista de contribuintes VIP. Um caso desta dimensão devia ter consequências políticas que não teve, teve consequências junto dos técnicos, vamos dizer assim. Eu concordo com a lista VIP. Portanto, no fundo é assim. Concorda com a existência? Eu concordo com a existência da lista VIP. Portanto, no fundo, eu acho que, de certa forma, todos devíamos ser VIPs. Portanto, devia haver uma proteção. Ou seja, nesse caso, é uma lista VIP de todos os contribuintes. Não, há VIPs, que é o Very Important People Indeed. E esses é que, de facto, pronto, é os que nós estamos a falar. Portanto, há pessoas que estão mais expostas porque há curiosidade das pessoas em ver e, portanto, eu acho que devem ser protegidas de forma diferente. Aliás, é normal certas pessoas terem proteções diferentes, até em nível de segurança. Portanto, aqui o que eu estranhei, confesso que foi diferente de tudo o que se veio aí a dizer, é como é que as pessoas ficaram escandalizadas por haver uma lista VIP, pessoas que têm que ser protegidas. E esta questão de haver empresas fora da esfera do Estado? Isso é gravíssimo. Porque, no fundo, nós estamos a deixar esta informação poder circular em órgãos que não são órgãos da administração pública. Não é? Muita tinta se escreverá, se gastará ainda sobre este assunto. Rui Moreira, professor Álvaro Costa, aos dois, muito obrigado por ter vindo aos 3 pontos de hoje. Voltamos a pontuar a atualidade na próxima quarta-feira. Boa noite e obrigado por ter ficado desse lado.